E aí, pessoal, boa noite. Olá, Bel, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem? Boa noite, professor Leonardo. Seja Tudo muito em bem-vindo. paz? Deixa eu ver aqui, o Murilo já falou comigo aqui. Murilo, pede para entrar aqui, por favor, para eu poder te conectar aqui. Hoje o papo bem legal, né? Papo sobre mercado financeiro, um papo com dois craques aí, né? Tá me ouvindo bem aí, Bel? Estou ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem aqui. Deixa eu pegar o Murilo aqui, que eu sei que vai entrar aqui. Olha o Murilo. Fala, Olá, Murilo. Como é que você gente, boa tá? Tudo em paz? noite. E aí, Léo, tudo bom? Bel, boa noite. Murilo, prazer conhecê-lo. Boa noite. Igualmente. Legal, deixa eu esperar o Rodolfo entrar aqui para a gente ficar aqui, começar esse bate-papo aqui com o pessoal da UniFG que está com a gente hoje. A Anabel cuida do polo da UniFG em Olinda, né, Bel? Isso mesmo. Nós somos a UniFG Olinda. Para quem está nos assistindo, nossos amigos aí, nossos seguidores, nos acompanhem aqui nessa conversa, vai ser excelente sobre o mercado financeiro, com três feras. Quem tiver aí vontade de perguntar, eu vou estar aqui selecionando as perguntas. Vamos conversar, tirar o máximo desses três. É agora que o aluno abocanha o que ele sonha para o futuro, não é, professores? Só É pode ser isso aí. assim. É isso aí, é uma oportunidade incrível, porque é o mercado que mais cresce hoje, é a carreira que mais cresce hoje no mercado financeiro disparado, tá? E aqui o Rodolfo está entrando pela conta da Marco Zero Investimentos. A gente vai falar um pouquinho da Marco Zero aqui para vocês. Olá, Rodolfo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Estão me noite. ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Tá Estou ótimo. ouvindo. E Tá essa ótimo. chuva, né, que não vai embora, né? Não vai embora de jeito nenhum. A Cidade cadeira toda do bicho está alagada, pegando velho. aí. E a PAC está falando que vai chover ainda mais. Então vai estiar, né? Nossa, Os alunos vai chover dinheiro. A Tomara. dando aula vai chover dinheiro. Tem que chover dinheiro, gente. É Tem que isso, chover é dinheiro isso. hoje. Vamos falando em dinheiro, Bel. Apresenta aí as feras e me fala o que a gente vai fazer hoje aqui para todo mundo que faz a UniFG, que faz a Marco Zero Investimentos e todos os seguidores que estão aqui com a gente. Então, boa noite a todos os seguidores da Marco Zero Investimentos e seguidores da UFG Olinda. Hoje o papo, nós já adiantamos um pouco, é sobre a oportunidade de carreira no mercado financeiro. Nossos convidados são o professor Leonardo Estevão, assessor de investimentos e diretor da EST Educação, Murilo Soares, que é head de expansão e sócio da Marco Zero Investimentos, muito bem-vindo. E o Rodolfo Cavalcante, que é head comercial, sócio da Marco Zero e criador do canal Holder SA. Com a palavra, a gente passa para o professor Leonardo Estevão. Boa noite, professor, e vai, que a bola é tua. Legal. Bom, pessoal, muito legal estar aqui com vocês da UniFG para bater esse papo. Hoje é um papo super interessante, porque tem muita oportunidade de carreira, em especial aí para estudantes universitários, essa galera que está aí nesse afã de pegar uma oportunidade de mercado no mercado financeiro. É um mercado que está em disrupção, não é? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa disrupção no mercado, mas eu queria começar perguntando para o Rodolfo. Rodolfo, quem é a Marco Zero? Boa noite, pessoal. Boa noite, Anabel, Léo, Murilo.
Pessoal, Marco Zero Investimentos é uma empresa de escritório de assessoria de investimento, né? Vinculado hoje ao Safra, através do Safra Invest. E é basicamente, Léo, o elo entre a pessoa que quer investir e a corretora, tá? Então, a gente está aí para não deixar a pessoa que pretende investir, que pensa em conquistar algo através dos investimentos, desamparada, né? Então, a Marco Zero Investimentos, a gente é natural, né? Fundado aqui em Recife, né? Eu, junto com o Murilo aí, João e César, ano passado a gente se juntou e montou esse time, né? Todos nós apaixonados aí pelo mercado financeiro. E aí a gente já se conhecia, eu e Murilo aí há mais de 10 anos, né, Murilo? E Murilo foi o elo aí, foi a conexão entre nós quatro. Então a Marco Zero aí vai fazer 1 ano já esse ano, a todo vapor, né? Até agora há pouco, Murilo ainda está no escritório, eu saí do escritório agora há pouco aí para ver se conseguia chegar em casa, se a chuva deixava. E aí tamo junto. O desafio é grande, Léo. A gente tem uma caminhada muito longa, né? Caminhada muito longa. A gente sabe que tem muita gente que precisa de ajuda, né? E a gente tá aí para isso. Tá aí para isso. Ô Murilo, me fala uma coisa, nessa criação da Marco Zero, eu sei que a caminhada é longa, né? Mas já teve golaços aí, né? Esse ano que passou, já teve gol, assim, de letra, né? Fala um pouquinho desses gols de letras aí que acabaram acontecendo com a Marco Zero aí, e essa relação com o Safra, né? É verdade, Léo. Assim, primeiro, boa noite a todos mais uma vez. Muito feliz aí de participar desse evento aqui com vocês e apresentar um pouco, né, da nossa profissão, da nossa carreira, da nossa empresa, como que a gente trabalha, como a gente funciona e principalmente como a gente pode criar oportunidades para quem quer ingressar no mercado financeiro. A gente tem dentro da Marco Zero um espírito muito de crescimento, um espírito de gerar oportunidades para que a gente possa atender, no final das contas, o nosso cliente final, que é aquele que a gente, como o Rodolfo falou, quer estar ali do lado para não deixar eles desamparados. O mercado financeiro, querendo ou não, é um mercado muito técnico e a gente, enquanto assessor de investimentos, precisa facilitar a vida de quem é médico, empresário, funcionário, né, tem suas profissões, tem que dedicar seu tempo aí para suas atividades e não consegue, dentro da sua agenda, dedicar esforços para estudar e entender com profundidade investimentos. Então, no final das contas, a gente serve para isso, né, para que possa passar uma segurança para o cliente, que ele vai estar bem assessorado e cuidando do seu patrimônio, em que ele trabalha tanto, né, luta tanto para construir, e aí precisa não só construir, mas como cuidar. E nesse contexto nasceu a Marco Zero. A gente nasceu aí o ano passado, como o Rodolfo falou, vamos completar 1 ano ainda de fundação da Marco Zero, apesar de a gente já estar atuando como assessor de investimentos há mais tempo. E nesse primeiro ano a gente conseguiu, né, com muito trabalho, muito esforço, atingir alguns marcos importantes, né? O nome Marco Zero vem também desse marco inicial. A gente se propõe a fazer parte dos marcos históricos conquistados pelos nossos clientes. A gente quer estar junto nessa jornada. Não é só atender o cliente aqui no início, mas construir e acompanhar essa jornada ao longo do tempo. E durante esse primeiro ano aí, que a gente ainda vai completar no mês de abril, a gente já conseguiu atingir algumas marcas importantes, como a gente atingiu no âmbito de captação de clientes no intervalo de 1 ano, a gente tinha um planejamento para 1 ano, a gente atingiu em 6 meses. Então, isso mostra que a gente teve um crescimento forte, né, muito estruturado, dentro de uma organização muito grande, e a Marco Zero agora está voando, né, está em franca expansão, e criamos uma base para isso, né? Tem muito ainda o que melhorar, mas a gente conseguiu aí, está conseguindo atender grandes clientes, estamos incluindo dentro do nosso portfólio de serviços outras opções, outras alternativas de investimento para os nossos clientes. Enfim, a gente julga que está no caminho certo, mas tem muito ainda por construir. Que maneiro. Cara, uma coisa que a gente tem debatido muito no ambiente universitário, que é o ambiente que eu e a Anabel, a gente trafega, né, no nosso dia a dia,
é o ambiente universitário, é o ambiente conversando com professores, doutores, etc. E a gente avalia muito cenários de diversos mercados. E algo que a gente tem visto é a disrupção do mercado financeiro. Como ele está mudando tanto. Aí lógico, eu vou começar agora com o Murilo, depois a gente passa por o Murilo. Me fala, por que está mudando tanto? Como é que foi essa disrupção no mercado financeiro? Primeiro vieram fintechs, depois as expansões das corretoras, né? É o brasileiro se educando mais financeiramente, cara? Cara, isso é um ponto muito legal, que é uma coisa que a gente gosta de discutir. De fato, Léo, a gente vem de um país que nós somos um país em desenvolvimento, né? A gente ainda não tem uma economia madura e por muito tempo a gente teve um problema inflacionário muito grande e um problema aí, uma forma do Banco Central combater a inflação é se utilizando da política monetária e aumentando a taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, o cara deixa o dinheiro dele no banco, não precisa de muito esforço e vai ter um rendimento legal. Né? Com o amadurecimento da nossa economia, e infelizmente a pandemia fez a gente dar alguns passos para trás, a gente vinha numa crescente, né, numa estabilidade econômica mais forte, a ponto de a taxa de juros chegar nas mínimas históricas ali de 2% ao ano. Então, quando o investidor vê o seu dinheiro na poupança, que a poupança ela tem uma regra que ela remunera 70% da taxa de juros do país, e a taxa de juros do país é 2%, ela remunera quase nada. A título de exemplificação, se você põe R$1.000 na poupança na época em que a taxa de juros estava lá 2%, você colocava R$1.000 no dia 1 de janeiro, dia 31 de dezembro você tirava 1.014. Então você passava o ano todo e não tinha rendimento algum. Isso fez com que as pessoas começassem a buscar alternativas. Aí, na hora que você começa a buscar alternativas de melhorar a rentabilidade dos seus investimentos, você acaba criando um mercado muito interessante, mas que, por outro lado, é um mercado, de certa forma, complexo, e que as pessoas acabaram se lançando de forma, por vezes, até perigosas. A gente viu muito esquema de pirâmide financeira, né? A educação financeira ainda é um trabalho que a gente precisa combater muito forte, né? Uma coisa muito interessante que a gente vê é quando a universidade fomenta esse tipo de discussão sobre o mercado financeiro. A gente precisa discutir sobre finanças, orçamento. No pré-escolar, as crianças precisam aprender isso, para que quando elas comecem a ganhar seus recursos, elas consigam gastar bem. Não é gastar pouco, é gastar bem. Consigam fazer suas reservas e aí conseguir se desenvolver. Então, com essa queda da taxa de juros, as pessoas precisaram buscar alternativas na renda variável, em fundos de investimentos, e com isso fomentou e gerou a expansão aí e caiu até na moda, entre aspas, né? Mercado financeiro, investimento, está todo mundo falando muito. E quando você associa essa necessidade ao desenvolvimento tecnológico, né, com a chegada das fintechs, as corretoras dando acesso mais fácil, né, para as pessoas, isso aí é um casamento perfeito para a expansão. Ô, Rodolfo, deixa eu pegar esse gancho que o Murilo fez e te falar uma coisa. A gente teve aí, durante a pandemia, né, que foi um momento muito, muito trágico, né? Alguns negócios veio à tona a palavra circuit breaker. Aqui ninguém pensava nesse negócio. Que diabo é circuit breaker? Daqui a pouco todo mundo começou a se ligar. O que é isso? Pelo amor de Deus, meu dinheiro vai desaparecer. Você acha que o brasileiro, como sempre, né, com esse histórico de, em alguns momentos, ter até 3 ou 4 moedas girando na economia brasileira ao mesmo tempo, né? Moedas nossas, né? Isso já teve lá no passado, né? Sim. O brasileiro aprende na marra, se lança e só faz crescer na Bolsa, né? Porque hoje a Bolsa deu um salto de número de CPFs incrível, com destaque para os CPFs femininos, né, Rodolfo? Léo, o brasileiro, historicamente, ele sempre se beneficiou, né? Historicamente, o Brasil sempre teve uma taxa de juros muito elevada, né?
muito elevada, e aí era interessante, né, na época de taxa de juros elevados, e a gente está voltando a ver isso atualmente, né, por conta da inflação especialmente, então a taxa de juros volta a subir, mas em cenários de altas taxas de juros, as pessoas não se lançavam tanto em renda variável, né? Há um costume, né, cultural brasileiro ainda confiar muito em poupança, e aí a gente vem evoluindo, né? A gente que começa a entender um pouco mais, a gente sabe que poupança não é investimento, né? Então, talvez hoje seja uma das piores formas de se guardar o dinheiro, mas é uma cultura, né? Quem não era pequeno e a avó, o pai abria uma conta na caixa e guardava lá mesadinha e dizia: aqui é seguro, ninguém mexe. Então a gente vem desde criança, cara, com essa cultura, né? Acho que Murilo teve, eu inclusive trabalhei na Caixa, então a procura por aqueles poupançudozinhos, aqueles bonequinhos, era enorme, cara. O cara depositava lá R$ 100 e queria um poupançudo para o neto. Então, a gente avança, né? A gente ainda está engatinhando em relação à quantidade de CPFs em bolsa. Se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente tem que aumentar aí umas 20, 30 vezes, no mínimo, a quantidade de CPFs em bolsa ainda. Mas isso é muita cultura. Mas aí no momento que a gente começa, Léo, a migrar de poupança, as pessoas começam a tomar uma certa coragem, né? Há um movimento para corretoras de valores. E aí você começa a ter outros tipos de investimento tão seguros quanto. Você começa a ver uma migração para renda fixa, né? Para os CDBs da vida, as LCIs, LCAs, e toda essa sopinha de letra, as pessoas começam a entender que poupança não é investimento, migram para uma renda fixa, que já dá um upgrade em relação à poupança, mas quando a gente vai para uma taxa de juros, feito o Murilo falou, de 2%, a renda fixa deixa de ser uma opção. Naquele cenário lá que a gente chegou, né, a menor taxa de juros da história do nosso país, as pessoas tiveram que ou aprender para tentar migrar um pouco para a renda variável, ou se aventurar, né? E aí, no momento que a gente está com a taxa de juros muito baixa e as pessoas estão se aventurando na bolsa, aí vem a pandemia, cara, e a gente tem 6 circuit breaks, né? E eu acho que em um período aí de 30 dias. Pessoal que está entrando aí que não sabe por que acontece circuit break, é mais ou menos um stop geral na bolsa, tá? Se o IBOV, né, o índice da Bolsa de Valores, cai a partir de 10%, Léo, a bolsa para, ela entra em pane. Então é gerado um botão de alerta. Durante um certo momento não ocorrem negociações. Por quê? Porque se o IBOV cai 10%, cara, tem gente que está vendo a ação sua cair 30%, 40% em um dia. É verdade. Então, as pessoas, quem entrou na Bolsa de Valores sem saber o que está fazendo, sem um acompanhamento especializado, pode ter sofrido e possivelmente nunca mais vai voltar para a Bolsa. Mas aí aparece gente de boa vontade, de bem intencionada, tá? E nesse contexto aí surgiu o Holder SA lá atrás, no auge da pandemia. Eu ajudando as pessoas, velho, isolado em pandemia, eu disse, eu vou criar um canal, porque eu não aguento mais ajudar informalmente, vamos tornar um negócio público. E aí era o ganho dinheiro, depois virou o Holder. Mas, enfim, as pessoas precisam de gente bem intencionadas e em quem possam confiar. Por quê? Porque a renda variável é, sim, um ambiente para os brasileiros. Existem muito boas opções de empresas. As maiores empresas do país estão listadas na Bolsa, Léo. Então, você não quer ser acionista de excelentes empresas que apresentam resultados sólidos. Agora, o que acontece é que ainda muitas pessoas encaram bolsa de valores, renda variável, com a mentalidade de especulação, né? Ao invés de você querer ter um pedacinho de uma empresa que você conhece, que você sabe do histórico e que daqui a 20, 30, 40 anos ainda vai ser grande, ao invés de você querer um pedacinho chamado ação, você compra uma ação achando que é um número. A cotação está em R$10, subiu para R$10,50, está ótimo. Vou lá e vendo e deixo de ser sócio daquela ótima empresa. Se a cotação cai para 9, eu me desespero e vendo com prejuízo. Então, essa mentalidade, Léo, ela começa a mudar, né?
E aí, todos nós que atuamos no mercado financeiro, a gente tem uma cotinha de responsabilidade, né? E a gente quer ajudar as pessoas, tá? Então, começa a haver essa quebra, né, de cultura. Apesar disso, a gente ainda tem muita gente em poupança, em maus fundos de previdência, mas, em contrapartida, o número de CPFs em bolsa só vem crescendo. E isso é bastante interessante, desde que a pessoa que vai investir em bolsa ou entenda e estude antes e comece devagarzinho, ou procure assessoria, uma ajuda especializada, tá? E é aí, nesse contexto que tem Marco Zero, como um escritório de assessoria, né? Todos nós especialistas em investimento, tá? Então, a pessoa pode procurar a gente e ter a segurança de que tem alguém que entende do negócio ao lado dele. E aí eu vou continuar contigo, Rodolfo. Depois eu passo aqui para o Murilo novamente, fazer aquele jogo da gente aqui. Esse é o papel principal do assessor de investimentos, ser esse cara que vai trazer à luz boa gestão, vamos dizer assim, para esse pacote de investimento desse. Eu chamo de investidor, porque há uma diferença gigante entre poupador e investidor, né? Isso. Eu prefiro ser investidor do que poupador. Esse investidor, esse é o papel principal do AI, né? O assessor de investimento. Léo, o AI, né, por definição, ele é como o nome já diz, assessor, né? Então a pessoa quer investir, mas não sabe. A pessoa tem a opção de investir sozinho ou com ajuda, né? Existem algumas profissões no mercado financeiro que servem para ajudar a pessoa a investir melhor, a escolher boas alternativas de investimento e especialmente tentar casar o perfil, né? Aquele famoso perfil de investidor, então uma tolerância que a pessoa tem ao risco, a ver a volatilidade. Então, a gente tem como a principal missão ajudar, sim, educar, sim, e investir de acordo com o que o nosso cliente quer, objetivo e perfil, sabe? Aonde é que ele quer chegar, quais produtos no mercado financeiro eu consigo oferecer para aquele cliente, para que ele não perca o sono dele à noite, quando for dormir, botar a cabecinha no travesseiro, né? Então o assessor serve sim, cara. Anabel aí já levantou a mão. Então, Anabel, através de uma assessoria você dorme, tá? A gente tá aqui para a gente perder o sono para o nosso cliente dormir. É uma pergunta de leigo, mas assim, fiquei extremamente presa na narrativa de vocês, do comentário quanto ao agente autônomo de investimento. Veja, nós falamos muito aqui nesse momento sobre o fato do estudante, do próprio brasileiro ter a cultura do não entendimento ao mercado financeiro. Obviamente, se não tem educação financeira, ele vai sempre ser criado com aquela história que o avô guardava o dinheiro debaixo do colchão, depois passou para a poupança. Eu sou dessa época, certo, gente? Não vamos falar idade. Era o colchão e a poupança. E agora nós estamos lidando com essa novidade do mercado financeiro. Se eu sou leiga e não entendo disso, como eu posso identificar o meu agente autônomo investidor como a pessoa certa para mim? Sou leiga, não estudei, não sei de nada, mas sei que estou perdendo dinheiro lá na poupança. Estou perdendo dinheiro lá. Eu ouvi um papo do meu vizinho que ele está investindo em renda fixa. E diz, olha, vem aqui que o Zé da padaria, ele é investidor, ele é agente, ele vai te ensinar. Como é que eu vou saber se aquele ali está com a chamada boa-fé ou má-fé? Como é que eu identifico? Murilo, acho que é Vamos você lá. aí. Vamos, essa pergunta aí ela é muito boa, Nada, muito boa mesmo, porque hoje no mercado financeiro, assim, não só no mercado financeiro, como em qualquer profissão, você tem bons profissionais, você tem maus profissionais, você tem pessoas de boa índole, bom caráter e pessoas que não têm esse caráter todo aí, acaba aplicando alguns golpes ou até lesando mesmo a pessoa. Então, assim, primeiro ponto importante, toda pessoa que está habilitada a prestar esse serviço, ela tem que ser registrada no órgão de controle chamado CVM.
que é a Comissão de Valores Imobiliário. A Comissão de Valores Imobiliário, que é a autarquia governamental que rege o mercado financeiro, ela exige alguns pré-requisitos para que a pessoa se torne ou agente autônomo, ou consultor, ou analista, ou qualquer uma das profissões oficiais do mercado financeiro. Então, primeira coisa, a pessoa tem que saber se aquela pessoa que foi indicada por alguém, se ela está regulamentada e registrada na CVM. Por quê? Se eu, Murilo, lhe causar algum prejuízo, você vai ter a quem reclamar. E eu vou sofrer penalidade por isso. Então, o primeiro ponto é você saber se aquela empresa ela é registrada. Se ela tem realmente autorização para funcionar como tal. Isso é uma parte que você consegue no site da CVM fazer uma consulta, seja pelo nome, seja pelo CPF, seja pelo local. Você tem alguns filtros lá de pesquisa super simples, não tem muita dificuldade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se você tem boas referências, porque a partir do momento que alguém lhe indica, essa pessoa acaba assumindo a responsabilidade com você. E dificilmente alguém vai indicar uma pessoa que ela não preste um bom serviço ou não esteja ali adequada. Segundo, um terceiro ponto importante é você ver quem é o parceiro comercial. Né? Por exemplo, nós somos vinculados, nosso escritório é vinculado ao Banco Safra. É um banco tradicional, um banco que tem 180 anos de história, é um banco que é conhecido pela segurança, pela solidez, né, das suas atuações no mercado financeiro e que já tem uma história de mais de 180 anos. Então, isso dá mais uma segurança e que, só para você ter uma ideia, Anabel, a gente, para ingressar, mesmo sendo um agente autônomo, né, nós temos um contrato com o Banco Safra. O Banco Safra faz uma diligência muito grande. Ela investiga a sua vida para poder lhe autorizar a utilizar a bandeirinha do Safra. Então, assim, você já tem ali pelo menos três caminhos que você já começa a identificar. Pô, aqui é algo mais seguro, aqui talvez não seja tão seguro. Aí, confiança é o nome do nosso jogo. O agente autônomo, ele precisa ter uma boa relação de confiança com seu cliente. Porque nos momentos que, por exemplo, agora, a gente está vindo de mais ou menos uns 6 ou 8 meses de um problema causado pela pandemia, né? Que é o Banco Central está precisando aumentar a taxa de juros, a inflação está subindo, a Bolsa ela deu uma recuada muito grande e as pessoas que entraram nos investimentos um pouco mais moderado ali para arrojado de outubro para cá, estão sofrendo um pouquinho. Mas a gente consegue transmitir que na hora que eu faço um pacto de relação com o meu cliente, a gente faz um plano para 5, para 10 anos, para 20 anos. E ao longo dessa trajetória, a gente vai passar por momentos de alta, momentos de baixa, e a gente precisa estar ali ao lado do cliente para apoiá-lo, para esclarecer, para tirar as dúvidas, para passar essa segurança e para fazer os ajustes necessários, né, que ao decorrer do tempo, a gente, enquanto assessor de investimentos, consegue fazer. Então, assim, é preciso criar realmente uma relação de confiança, é você ter essa segurança, é você checar se essa pessoa é apta, é você saber se o parceiro comercial é uma instituição boa, de renome, e que pode sim lhe dar uma segurança na hora de investir. Uhum. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui com o Rodolfo, antes de você fazer. Eu acho que tem uma pergunta aí, né, Bel, do Vinícius? Pergunta do Vinícius aqui. Vinícius Souza, 23. Obrigado, viu, Vinícius, pela tua participação. Qual é a visão e a opinião de vocês da grande saída de capital do mercado tradicional para o mercado cripto? E como está a correlação entre eles? No futuro próximo, teremos uma maior adesão desse mercado? E aí? Quem souber responder essa, levanta a mão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se aventura? Não, se você me perguntar, eu posso iniciar essa resposta aí. Tá? Primeiro, o pessoal precisa entender, eu não sei qual o nível de conhecimento de todo mundo, o que é o mercado de cripto, né? Ele fez um cotejo aí entre o mercado de capitais e o mercado de criptomoedas. Criptomoedas são moedas digitais, né, que estão sendo criadas. A gente está na era digital. Então, hoje, mesmo na nossa moeda,
a gente cada dia vê menos cédula, né? Hoje o nosso dinheiro é virtual. Eu entro no site do meu no aplicativo do meu banco, pago uma conta, faço uma transferência, cada vez menos a gente vai num terminal sacar o papel. Então ele já está se tornando virtual. E a gente acredita sim que no futuro vai ser ainda mais virtual. Mas o mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil, de muito risco. Então, assim, tem muitos projetos nascendo e que, no curto prazo, tem alguns dado muitos resultados. O Bitcoin é o mais famoso de todos, né? É um pouco mais antigo. Mas, assim, ainda não há uma maturidade suficiente para que a gente possa colocar muitos recursos ali dentro desse mercado. Então, óbvio que por ser um mercado de muito risco, e isso mexe um pouquinho, Vinícius, com a questão realmente do conhecimento da educação financeira como um todo. Eu vejo várias pessoas me perguntando, Murilo, eu estou com dinheiro na poupança. A poupança é um extremo do conservadorismo da aversão a risco. E a pessoa faz, eu quero sair da poupança e quero comprar criptomoeda, que é o outro extremo. Entre poupança e criptomoeda, a gente tem um vasto caminho de rentabilidade e risco, né? Porque no final das contas a gente tem ali um tripézinho que é rentabilidade, né? Que é o retorno financeiro, o risco, né? Que é o risco, a palavra é muito simples assim, de entender, né? Quais são os problemas que eu posso ter ali naquele mercado, e a liquidez, que é quão rápido eu consigo converter em moeda. Então, obviamente que quanto mais risco, a tendência é que a gente tenha mais retorno. Né? E é o que acontece no mercado de cripto. O cripto é muito risco, a gente pode ter mais retorno, mas como tem muito risco, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Bitcoin mesmo, por vezes, já caiu 50% no intervalo muito curto. Então, eu vi pessoas que venderam carro, compraram um Bitcoin, que tinha lá 100 mil reais, e acordou depois de 2, 3 dias com 50 mil. E aí a pessoa se desespera, tira o dinheiro ali e aí assumiu o prejuízo de 50 mil. Então, o que é que a gente fala sobre o mercado de criptomoedas normalmente para quem tem? Eu tenho na minha carteira pessoal, mas um percentual muito pequeno do patrimônio, que é justamente o que a gente fala, ó, tenta colocar, aí há estudos, vai ali entre até 3, 5% no máximo do seu portfólio ali todo. Então, se você tem 10 mil reais investidos, coloca ali 500 no máximo no mercado de cripto, vai experimentando, vai vendo a oscilação que é muito grande, e a partir daí você vê. Porque para o longo prazo, realmente algumas moedas fazem mais sentido que outras. Por curto prazo é pura especulação, aí tu vai ter que contar um pouco a sorte. Se tu coloca hoje e amanhã dá um pipoco de 30%, 40%, ou tu pode colocar hoje e ela dá uma queda de 30%. Tu tá a fim de correr esse risco? Se sim, isso vai te prejudicar. Se você está confortável, como o Rodolfo falou no começo, tu tem que dormir tranquilo. Não adianta tu fazer um investimento e que tu vai estar perdendo a noite de sono. Aí realmente vai além do que a gente prega, que é a questão do conforto, da segurança, o objetivo que você tem com aquilo. Então, assim, é mais por esse caminho, sabe? Rodolfo, quer falar sobre isso aí? Ou eu demonstro toda a minha antipatia por criptomoeda aí no aqui? Porque, Léo, o futuro, cara, o futuro da criptomoeda, a gente não sabe se é Bitcoin, não sabe se é outra, né? Mas, de fato, como o Murilo falou, a gente vê movimentos muito rápidos e de grande volume, assim, do tipo, cara, no final de 2017 a gente tinha tido o auge antes desse último agora, recente, aí de um ano para cá, e aí todo mundo correndo para comprar cripto, cara. Em dezembro de 17 foi o auge, quando foi janeiro, cara, tinha moeda caindo 70%, 80%. Então, como o Murilo falou, né, a gente não sabe, né? Cada vez há uma aceitação maior, algumas empresas de grande porte passam a aceitar, mas, por outro lado, há uma preocupação porque a regulamentação, né, que é uma das grandes características das criptomoedas, ninguém sabe ainda direito como regulamentar, como legislar. Não há um banco central mundial que vá regulamentar a movimentação de criptomoeda. Então, há gente bem intencionada e mal intencionada. Então, como o Murilo falou aí, se você acredita no projeto cripto, que talvez
vá vingar, cara, então bota um pedacinho. Como a gente diz, né? Você vai entrar numa água gelada, num rio que você sabe que é gelado, você não mergulha de cabeça. Eu brinco com minha esposa e com a família dela, que são de Petrolina. O Rio São Francisco é muito gelado. E aí, quando eu chego lá, eu não mergulho de cabeça, quando sou louco. É igual o mercado cripto. Bota a pontinha do pé, se acostuma e bota o outro pé e vai aos poucos. E sempre com moderação na exposição. Como o Murilo falou aí, os mais agressivos podem chegar, sei lá, de uma forma um pouco mais segura, estourando a 8%, 10%. Mais do que isso, é muito complicado. É muito complicado. Não, e tem um ponto importante também, que é o seguinte. As pessoas enxergam o mercado de criptomoeda não como o mercado do futuro, não como uma segurança ou como uma alternativa, já que não tem essa regulamentação aí governamental. As pessoas não enxergam isso, elas enxergam a oportunidade de ganhar dinheiro no curto prazo. Na hora que a pessoa foca no curto prazo, em ganhar dinheiro no curto prazo, é aí onde existem as pirâmides financeiras da vida. Eu lembro de um caso recente, uma amiga minha me ligou num final de semana e disse: Murilo, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi? O meu namorado foi vendido para ele, ofertado, uns investimentos no mercado de criptomoeda, e esses investimentos eles garantem 10% ao mês de rentabilidade. E eu disse, certo. E aí? Não, ele está querendo vender o carro, pegar todo o dinheiro da vida e colocar nesse negócio. E eu disse, pelo amor de Deus, veja, matematicamente falando, é impossível você garantir 10% ao mês em qualquer coisa. Você não tem como garantir isso. Pode acontecer de dar 10% ao mês? Pode, mas você não tem como garantir. E aí o cara ia pegar todo o patrimônio da vida dele ali, vender um carro, juntar as economias e colocar nesse negócio. E eu disse, cara, não faz isso, velho. Não faz isso. Isso tá com muito cheiro de dar estranho. Pesquisa a empresa e tal. No final das contas, 2 semanas depois, estourou no Fantástico, umas empresas aí dando golpes, e era justamente a empresa que ele queria entrar. Ele, graças a Deus, não colocou tudo, mas colocou uma parte. E perdeu. Mas por quê? Porque quer ganhar muito no curto prazo. Entendeu? E não é o fato. O mercado de criptomoedas não é para você ganhar dinheiro no curto prazo. Não sei se a Anabel caiu. Eu imagino. A Abel deu uma picotada aí. Fica tranquilo, Abel. Picotar é normal, é da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui. Não, eu tô te ouvindo, Bel. Fica tranquilo. Picotar é da vida. O futuro, o Yasmin meu aqui está falando que o futuro do dinheiro é digital e existe até discussão sobre o real digital. É verdade, o futuro do dinheiro é digital, viu, Yasmin? Não deixa a minha antipatia com a criptomoeda te contaminar, tá certo? Mas o futuro do dinheiro é digital, mas só que ele não necessariamente passa pela cripto, tá? O dinheiro é digital mesmo. Mas é importante tu entender que dinheiro é dinheiro, cripto é cripto, tá? Tem essas divisões aí. Pode acontecer de uma cripto virar a moeda oficial de um país, virar dinheiro. Mas pode ser. Aí, mas assim, gente, deixa eu te falar um negócio com vocês. Eu acho que quando o cara tem apetite para cripto, eu acho que antes desses apetites aí, eu acho legal o Rodolfo falar, né, que existe aí uma divisão. Aliás, foi o Murilo falou, você tem um polo ali do ultraconservadorismo, né, que chega até a perder dinheiro pela poupança, e se a gente pudesse falar sobre o ultra destemido, né, o ultra arrojado, né, que é o da cripto, né? E entre esse caminho, cara, se o cara tem esse tipo de arrojo, eu prefiro, por exemplo, Leonardo, de novo, isso não é uma recomendação de conveniência, o meu perfil é que eu gosto mais de ir para esses small caps, por exemplo. Small caps são as pequenas empresas que fazem a bolsa de valores, né, que trabalham na bolsa de valores, empresas que têm um futuro muito legal, né? Então, eu prefiro ir para as small caps da bolsa de valores do que propriamente ir para uma criptomoeda, né? Porque eu acho que ali você tem a condição de
o seu dinheiro, fazer investimento ali, junto com o dinheiro de várias pessoas, gerar oportunidades, fazer o crescimento de empresas, e com isso você, por óbvio, fazer um lucro, né, relevante para si mesmo. Né? Mas eu queria pegar aqui, gente, vocês falaram do A aí, né, do assessor de investimentos, falaram qual é o papel dele, etc. Mas eu tenho aqui um monte de estudante de contabilidade, de administração aqui assistindo, de economia aqui da UniFG, né? Que a Bel assim, sempre está aí com eles no seu dia a dia. E aí eu queria deixar uma dica para esses caras. Aí, Rodolfo, como é que eu torno um AI? Eu quero virar um assessor lá da Marco Zero. Como é que eu faço para eu só chegar lá na Marco Zero, bater na porta, meu currículo? Como é que funciona esse processo? Boa, Léo. Boa. Antes de mais nada, Léo, o assessor de investimento, eu acredito que seja uma das profissões do mercado financeiro que mais está se expandindo, tá? Que mais está crescendo. Por quê? Porque, vou dizer a você que não é complicado demais você passar a ser um assessor de investimentos, tá? É muito diferente de você passar a ser um bom assessor de investimentos, certo? Léo, e todo o pessoal que está assistindo a gente, hoje em dia você se torna um assessor de investimento, você tem alguns requisitos básicos, tá? Formação nível médio, tá? Nível médio, não precisa ser formado em economia, contábeis, administração, nada, né? Você pode ser, tem médicos que são assessores, né? Eu sou formado em direito, Murilo, acho que é administração, né, Murilo? Isso. E aí, o que acontece, o que move a gente é a paixão pelo mercado financeiro, tá? Então, como é que funciona, cara? A gente precisa fazer uma prova, tá? Uma prova, essa prova, ela é realizada, acho que toda semana, né? A Ancor, né, que é a entidade autorizada pela CVM a realizar as provas, né, e regulamenta toda a nossa carreira. Então, todas as semanas tem a prova, tá? Você se dedicar um pouco, Léo, e aí, sei lá, 30, 40, 60 dias estudando com afinco, né? Você já consegue marcar a prova e passar, tá? Passou na prova e aí conhecimento amplo do mercado financeiro, legislação, né, princípios, né, a questão de lavagem de dinheiro, toda a preocupação que a gente tem que ter para poder ser um bom assessor, a gente é cobrado disso na prova. Então, você estudou, fez a prova, passou, você se torna um assessor, um agente autônomo de investimentos. Então, você é autorizado pela CVM a atuar nessa profissão, tá? E aí, como é que funciona? A partir desse momento, né? Quem vai ser meu cliente? Cara, se você não for atrás, ninguém será seu cliente. Então, você vai ter uma certificação, vai pagar uma anuidade lá, hoje está em 500 eu não lembro de cabeça, mas 500 e poucos reais por ano. Então, você tem que ir atrás de captar clientes, né? E aí, hoje, a Marco Zero, a gente conta ao todo, hoje já somos 9, né? Nesse momento, registrados em nosso contrato social, 9 assessores, começamos em 4. E assim, Léo, o time da gente, a gente não fecha portas, não fecha portas. A gente tem um modelo de carreira que a gente vai do assessor trainee até o sênior, tá? Então, se o cara for bom, a gente conversar, entender que ele tem o perfil, que ele tem a capacidade, tem o foco e quer construir essa carreira, as portas da gente não estão abertas, estão escancaradas. Sensacional. Né? Então, a gente, para crescer, a gente não tem limite, Léo, não tem limite. Pessoa tem a certificação, se não tem, vai correr atrás, conhece a empresa, se identifica com o que a Marco Zero pensa, com o que o parceiro pensa, tem uma grande chance de dar um match aí, ele passar a ser assessor Marco Zero. Tá? Olha aqui, olha, acabou de responder aqui ao Mazeto Wagner, um dos nossos alunos. Eu, com 41 anos, consigo migrar de carreira e ser um agente autônomo de investimento? E vou já pegar a boquinha aí dele, um afago do meu coração. Tem que ter um
Ótimo nível de matemática? É uma coisa que eu queria deixar até mais clara sobre qual o papel do agente autônomo, tá? O agente autônomo, ele é basicamente uma profissão comercial, né? Nós temos por função assessorar os clientes, mas a gente precisa, antes de assessorar o cliente, ir buscar o cliente, né? É raro, Abel, quando vocês vêm atrás da gente. Né? A gente normalmente vai atrás dos clientes. Então, a gente faz um trabalho forte de prospecção, não é? De relacionamento com o cliente. Essa parte aí, respondendo a pergunta da matemática, ela é mais voltada, precisa conhecer matemática financeira, sim, é necessário. Precisa ser um expert em matemática financeira, não. Por quê? Porque essa parte mais técnica de, pô, eu vou analisar os produtos, eu vou montar uma carteira, eu vou ver se a ação A ou a ação B é melhor, tal, isso não necessariamente é a função do assessor. A gente, dentro do escritório, tem pessoas especializadas para isso. A função do assessor é uma função mais comercial. Então, isso é importante para as pessoas não pensarem que o assessor ele fica atrás de uma tela, olhando o gráfico, né, olhando o produto, qual é a rentabilidade e tal. Não, é uma atividade comercial. Ele precisa estar prospectando os clientes e se relacionando e mantendo os clientes atuais. Por quê? Porque hoje, corretora, nós temos inúmeras. Acesso à Bolsa de Valores, qualquer corretora lhe dá. Produtos de renda fixa, fundo de investimentos, isso tem em qualquer lugar, virou commodity. Qual é a diferença da pessoa investir na corretora A ou corretora B? Talvez uma tenha um aplicativo mais bonitinho, outra tenha um relatório mais organizado, mas a atividade ali delas todas fazem iguais. A diferença hoje é o nível de relacionamento e confiança que o cliente tem com o seu assessor. Vai fazendo uma comparação a que a pessoa tem com o seu gerente do banco. A diferença é que talvez o assessor, por a gente ter menos clientes, a gente consegue estar mais próximo, a gente consegue participar mais ativamente da vida do cliente. A gente tem uma máxima aí que a gente quer virar amigo do nosso cliente. E não importa a idade. Não importa a idade. Óbvio que, por ser uma relação mais comercial, você tendo um bom network, você tendo boas conexões, sua vida vai ser muito mais fácil. Isso aí é. Mas se você não tem, eu sou um aluno da UniFG, estou ali no 5º período de economia, tenho 20 anos de idade. Posso ser assessor? Claro que pode. Você vai precisar se dedicar um pouco mais, tem alternativa. Eu tenho 20 anos, não tenho conexão com grandes empresários, com pessoas de alta renda, não é? Com servidores públicos do alto escalão. Mas como é que eu faço para montar minha carteira? Tem alternativas, você vai ter que se esforçar um pouco mais. O mais importante é se você tem boa comunicação, se você consegue se expressar bem, se você tem resiliência. Não é? Assim como toda atividade comercial, a gente liga para 20 clientes para fechar um. E você tem que saber lidar com isso para não se desestimular. Né? E é uma profissão que você vai construindo a sua carteira de clientes gradativamente. Todos os meses você vai adicionando novos clientes. Então, você tem que dar conta dos clientes antigos e trazer esses clientes novos. E você vai construindo. Então, assim, respondendo a pergunta do Fagner. Fagner, 41 anos de idade, posso migrar de carreira? Claro que pode. Claro que pode. Só que a nossa é um ponto importante até. Deixa eu até ver se tem uma pergunta, acho que vai ser, acho que a próxima. É a função da questão da remuneração. Eu não sei se eu já posso me adiantar aqui, mas... Pode. Vamos falar da remuneração. Como é que... Aí o Fagner foi lá, fez um esforço danado, passou na prova da Ancor, fez o seu credenciamento, tudo direitinho, né? E aí, quanto é o faz-me rir, como diria lá o amigo meu lá de Vitória de Santo Antão. Como é que é o faz-me rir? Me fala aí dele. Cara, a profissão de agente autônomo, a palavra autônomo, ela responde um pouco da pergunta. É uma profissão onde você está literalmente empreendendo. Você, no mercado, você é remunerado pela carteira de clientes que você tem e como você consegue aumentar essa carteira. E essa carteira, normalmente, ela vai gerar uma receita
e você recebe uma parte dessa receita. Então, o cliente diretamente, ele não paga nada ao assessor. O assessor não recebe do cliente. O assessor não pode receber direto do cliente. O cliente, se ele for comprar um produto de investimentos direto na corretora ou por meio do assessor, para ele vai ser igual, ele não tem um custo a mais. O que acontece é que, por a corretora ser um marketplace onde vários emissores ali distribuem os seus produtos, na hora que o cliente compra um produto de um emissor X, esse emissor X paga uma comissão e essa comissão vem para o escritório e para o assessor e é feita uma divisão dessa comissão. Então, por exemplo, o Fagner aí está com 41 anos, aí eu não sei se o Fagner é casado, se tem filho, qual é a situação, né, financeira dele, mas ele vai ter que construir uma carteira a ponto dessa carteira gerar uma boa remuneração para ele. Então, esse início, ele é um pouco mais desafiador, né? Mais desafiador. Mas, assim, a gente enxerga aqui no escritório o crescimento da receita dos assessores, a remuneração dos assessores. E aí, entrando no público mais da UniFG, a gente tem, como o Rodolfo falou, o programa do assessor trainee. O assessor trainee é o aluno aí de economia, é o aluno de administração, de qualquer coisa, já que não tem o pré-requisito de ter nível superior, e que ele quer se tornar agente autônomo, e ele não tem boas conexões, ele precisa de um apoio ali no início. Então, a gente tem dentro do programa aqui, dentro da Marco Zero, e aí é uma deliberação muito de cada escritório, a gente opta por formar bons assessores, e para isso a gente dá um auxílio financeiro. Nos primeiros 6 meses de carreira, a gente auxilia financeiramente esses assessores para que eles possam, né, ter uma certa tranquilidade na montagem da sua carteira. Aí a gente tem vários incentivos, né, desde o aumento da percentual da comissão, desde um auxílio financeiro propriamente dito, independente, né, do tamanho da carteira. Óbvio que, por ser uma atividade mais meritocrática, a gente remunera à medida do desempenho. Então, a gente tem algumas metas muito tranquilas, mínimas ali, porque a gente precisa também que a pessoa saia da sua zona de conforto e consiga lá desenrolar ali a sua atividade dia a dia. E o escritório dá muito apoio nisso. Deixa eu pegar o Rodolfo agora e fazer uma pergunta. Mas esse cara que está entrando, Rodolfo, agora como assessor de investimento, ele encontra um país recheado de oportunidades, né? Você tem um país aí que ainda tem R$1 trilhão na poupança. Um dos trabalhos do assessor é identificar essas pessoas e trazer essas pessoas para investimentos melhores. Como a gente falou outrora, a poupança não é um investimento agradável, vamos dizer assim, nos dias atuais, em especial com a Selic que está desse jeito que está, com oportunidades com LCI, LCA, né, o próprio CDB, né, que já é um ativo que você vai ter um imposto de renda ali sobre ele, mas existe uma grande oportunidade para o cara cascavilhar, né? Então, esse aí, outra oportunidade, né? Mesmo sendo novo. Léo, como você bem falou aí, né, cara, um dos trabalhos, vamos dizer assim, mais gratificantes, né, eu posso dizer que é o do assessor de investimentos, tá? Por quê? Porque a gente, como você falou, se a gente identifica que o cara está com a grana toda na poupança e eu apresento e o cara me dá abertura para eu mostrar que existe um mundo fora da poupança, talvez até com o mesmo risco ou menos risco, esse cara vai me dar abertura. E outra, como o Murilo bem lembrou, cara, se ele sai da poupança e vai investir fora, ele pode ir sozinho ou com a ajuda do assessor. Mas esse cara não vai gastar um centavo a mais se ele vier com a ajuda do assessor. Esse cara não vai gastar um centavo. Ele não, como o Murilo bem falou, ele não desembolsa nem um centavo de comissão para mim diretamente. Então, se ele vai abrir uma conta lá no Safra Invest e acessa os produtos que estão na prateleira, ele pode ir só. Ou ele pode procurar Rodolfo, Murilo, ou qualquer um da Marco Zero, ou o Fagner, se vier a se tornar assessor aí em breve, e dizer, pô, me ajuda a escolher os melhores produtos. Cara, é uma atividade extremamente gratificante, porque a gente sabe que o brasileiro ainda precisa muito de ajuda, né? E
se a gente pode ajudar esse cara, velho, a gente não carrega aquela imagem do vendedor chato, né? A gente está aqui para ajudar, para abrir os olhos, para apresentar oportunidades. E a gente tem 1 trilhão em poupança e a gente tem 1 trilhão em maus fundos de previdência privada dos grandes bancos, onde a pessoa, em muitos dos casos, paga mais taxa de administração do que recebe de retorno. Então, é rentabilidade negativa. E se a gente considera a inflação aí de 10, 11%, então aí essa conta fica negativa e muito. Então Léo, por que Rodolfo se tornou assessor? Cara, eu já ajudo muita gente pelo canal lá e não cobro por isso. Não cobro. Tudo que eu faço lá é gratuito. Nem tá? poderia, O cara né, não precisa, nem poderia, né, Rodolfo? Nem poderia cobrar nada. Então, eu até brinco, cara, é gratificante. Então, a assessoria de investimento é uma continuidade dessa lógica de ajudar a galera sem o cara precisar fazer nenhum desembolso para o assessor. Né? Foi o meu caso. E quando a gente consegue, Léo, que o cara enxergue, velho, deixa eu escutar aí, não, me mostra a carteira que você tem aí no seu banco A, B, C, D. Se esse cara me abre a oportunidade, hein, Murilo? É muito difícil que a gente não consiga converter esse cliente. Tá? Porque a gente mostra por A mais B que há um mundo fora daquilo que ele está acostumado. Gente, a gente está chegando em 1 hora aqui já, daqui a pouco. E aí eu estou querendo ver aqui com vocês alguns tópicos que a gente não pode parar de falar, deixar de falar. Né? Ô, Anabel, você tem mais umas perguntas aí para eles? Na verdade, eu queria... tem uma pergunta aqui do Rafael, do Rio de Janeiro, que ele pergunta se as oportunidades são para o Brasil inteiro ou se restritas a Recife e Nordeste. Olha aí, ó, o Rafael lá do Rio de Janeiro, querendo já fazer parte, levar a Marco Zero para o Marco Zero do Rio de Janeiro. Olha só, isso é uma coisa legal que, assim, vem muito do desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente não tem limitação física, tá? A Marco Zero, no seu processo de expansão e no seu projeto junto ao Safra Invest, a gente já tem e estamos no processo de abertura de algumas filiais em Pernambuco e em outros estados. E assim, a gente já teve conversa com assessores em São Paulo, a gente já teve conversa com assessor no Rio Grande do Sul. Óbvio que a gente consegue, com os recursos tecnológicos, aproximar esse assessor junto da gente e fazer com que ele entre na nossa cultura e consiga prestar o serviço no padrão que a Marco Zero gosta, num padrão que a Marco Zero entende que os clientes precisam. Então, é Rafael o nome dele? Rafael. Rafael, respondendo sua pergunta objetivamente, não há essa limitação. Nem para assessor. Hoje a gente tem, por exemplo, uma assessora de investimentos que ela não fica em Recife. Ela fica no interior próximo aqui e consegue desenvolver suas atividades. A gente não tem essa limitação nem para assessor, nem para cliente. A título de curiosidade, eu tenho 2 clientes, um no Canadá, outra, no caso, em Londres. Então, a tecnologia facilita muito a nossa vida e não há essa barreira, não. Aliás, Rodolfo, só 21% dos assessores no Brasil são mulheres. Né? É uma oportunidade incrível, né? Porque as mulheres são, de um lado, as que mais crescem na Bolsa de Valores e nós precisamos ter mais mulheres assessoras. Né? Rapaz, Léo, tem muito espaço, Léo, tanto para ser assessor como para ser cliente, tá? Não, a gente, aliás, incentiva, né? A gente incentiva muito, né, a inserção da mulher no mercado financeiro, né? A gente sempre abre oportunidade e a gente incentiva muito. Entende que um ambiente com a participação feminina é muito mais engrandecedor do que a macharada toda que tem aí no mercado financeiro. Não duvido, galera. Não, isso é... Bom, galera, eu estou chegando aqui, estou estourando o nosso tempo aqui já, chegando perto da 1 hora. Eu queria primeiro agradecer demais vocês dois aqui pelo tempo que vocês tiveram conosco aqui. Queria deixar uma palavra aí final para você e principalmente, ô Rodolfo, se eu quiser seguir a Holder SA, como é que eu faço?
Léo, a gente tá no YouTube e no Instagram, tá? Basta digitar lá o Holder SA, a gente tá aí na luta para chegar aos 1.600 inscritos lá no YouTube e no Insta chegando perto dos 4.000 já, né? Então a gente tem um material bem interessante, o pessoal segue a gente lá e assiste nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aí, Léo, no YouTube, Instagram, diariamente a gente tá postando conteúdo lá. Sensacional, cara. Muito obrigado, cara, pela tua presença aqui. Muito sucesso para todos nós. E espero que você estoure aí a boca do balão, chegue aí nos 5.000 rápido e lá nos outros, lá, bate, estoure tudo aí. Pessoal, vamos seguir a Holder SA, hein? E para seguir a Marco Zero Investimentos, como é que é, Murilo? Onde é que está no Instagram? Aí eu sugiro muito, gente, siga a Marco Zero Investimentos no LinkedIn. Então, um show lá de informação e vocês não podem deixar de seguir. Mas me fala da Marco Zero no Instagram, como é que faz? Opa, boa. A gente está numa presença digital, tentando montar uma presença digital bastante forte, né? No conteúdo de vários tipos, conteúdo de educação financeira, conteúdo explicativo sobre produtos. A gente tem um quadro MZ Indica, onde a gente indica livros e filmes, onde a pessoa quer entender um pouco mais do mercado financeiro, que a gente julga como boas indicações. E é só seguir a gente lá no Instagram, @Marco0Investimentos, que a gente está lá no LinkedIn também, e a gente tem nos esforçado a estar ali presente para ajudar nossos clientes e a nossa audiência dentro das nossas possibilidades. E agradecer também, aproveitar, a gente tem um parceiro, né, que é a agência Aven. A Aven Brasil faz aí a nossa parte de rede social, nos ajuda bastante na arte, né, na beleza das nossas redes. E é isso aí, estamos lá e precisando. A gente também no nosso site, aproveitar aqui para a turma da UniFG, lá dentro do nosso site, marco0investimentos.com.br, a gente tem um linkzinho lá, carreiras. Lá em carreiras a gente explica como é o passo a passo, como é que a pessoa pode se tornar sócia da Marco Zero Investimentos. A gente quer realmente buscar pessoas que queiram se tornar sócias da nossa empresa e que possam, em algum momento, sentar para tomar decisão junto com a gente, né? Além dos nós sócios fundadores. Então, tem essa abertura, basta a pessoa ter o foco, se desenvolver, trabalhar, estar junto e a gente conseguir aí alçar novos voos. Sensacional. Theo, e a UniFG? Fica onde em Olinda? Bem, a UniFG fica aqui em Casa Caiada, certo? Na Avenida Carlos Lima Cavalcante. E a gente está aqui pronto para receber vocês. Está aí o nosso Instagram. Nossos contatos estão todos aí, a bio. Nós somos um polo, eu gostaria de deixar, eu acho que nossos alunos sabem muito bem isso, mas a gente preza pela independência do aluno. Ele busque cada vez mais pesquisar, procurar o nosso sistema, dentro do nosso sistema, assim como dentro do Instagram, que ele esteja super antenado e que ele necessite o menos da gente. O menos possível da gente, o que precisar da gente, seja assim, porque ele já bateu em todas as portas. E graças a Deus, os nossos alunos, eles são independentes, não são aqueles alunos que estão presos a papéis, não, eles são alunos engajados, que procuram, desmembram os sistemas. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, aos seguidores. Nós tivemos uma alteração de seguidores aí, 20, 19, 13, teve até coraçãozinho que subiu. Quer dizer que um bando de investidores aqui loucos, assim. E se Deus quiser, vai chover dinheiro. Obrigada. Se Deus quiser. Bora. Pessoal, e você siga sempre todos os canais aí, tome conta do seu dinheiro e presta bem atenção. Investidor, ele investe antes de gastar. O poupador, ele poupa depois que gastar. É importante lembrar. Léo. Viu? É isso. A Marco Zero está à disposição, viu, Léo? Aí do pessoal da UniFG. Se quiser fazer aí toda semana aí o pessoal envolver outros cursos, a Marco Zero está disponível, sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Para o que for preciso. Inclusive caso tenha algum seminário, alguma coisa aí presencial, a gente se dispõe aí, bater um papo sobre o mercado. A gente adora esse bate-papo, esclarecer
para que as pessoas, no nosso caso aqui, o foco está sendo aquelas pessoas que querem adentrar no mercado financeiro como profissão, não é o foco no nosso papo aqui, não é para cliente. A gente adora fomentar isso, a gente tem muito espaço, a gente briga muito para que as mulheres venham, né? Os marmanjos que me desculpem, mas mulher é melhor investidor do que homem. Mulher é um fato, é melhor investidor do que homem. A gente quer muito que as mulheres entrem mais ainda no mercado financeiro e que a gente consiga desenvolvê-lo como um todo. Então a gente, a Marco Zero, está à disposição aí da UniFG, de vocês, para o que precisar, estamos aqui. Tamo junto, galera. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Obrigado boa noite a todos. Um abraço. Valeu.